Olá, queridos alunos. Vamos aqui nessa videoaula trabalhar alguns exercícios de análise de reação de oxidação. Se toda a questão de oxidação você saber analisar todos os pontos que a professora vai ensinar aqui, você responde qualquer questão de vestibular, tá? Então vamos aqui começar. A Pro selecionou 2 exercícios somente, é que eles são um pouquinho mais demorados para a gente poder analisar. Mas aqui está os 2 tranquilamente. Deixa eu só arrumar aqui as minhas telinhas para não ter problema. Aqui você está vendo uma máquina de lavar antiga toda enferrujada, porque quando o metal ele oxida, ele enferruja, ele perde seus elétrons e vai formando o quê? Vai formando a nossa ferrugem. Aqui é só para poder interpretar mesmo. Mas vamos aqui praticar como é que a prova vai cobrar na prova de vocês e como é que vocês têm que aprender a analisar toda a reação de oxidação. Então, a primeira coisa a se fazer é sempre descobrir o NOx. Essa sempre vai ser sua primeira coisa de fazer qualquer coisa. Não adianta você falar quem oxidou, quem reduziu, se você não sabe o NOx deles. Então, vamos ver aqui os NOx. O Na é uma substância simples, então o NOx dele é 0. Potássio, ele está na posição correta, ele é mais 1. Reveja a videoaula de NOx, tá? Como você descobre o NOx para você poder ter essa visão. O oxigênio sempre será menos 2, com exceção da água oxigenada. Água oxigenada. Aqui não é água oxigenada, então é menos 2. Menos 2, mais 1, estão na posição correta. Mais 1, menos 2, posição correta. Substância simples, 0. Então, eu só preciso descobrir esse N aqui. Então, eu faço análise. Se eu tenho menos 2 e eu tenho 3 vezes oxigênio, quer dizer que eu tenho 6 cargas negativas. E a soma do NOx sempre vai dar 0. Então, para eu poder zerar, eu preciso de 6 cargas positivas. Se eu tenho 1 aqui, eu preciso de mais 5, tá? E eu consegui zerar. Descobri todos os NOx. Agora é só analisar as questões. Então, quem oxida é o átomo que aumenta o seu NOx. Quem reduz é o átomo que reduz o seu número de oxidação. Então, vamos aqui, ó. O Na de 0, ele foi para mais 1. Então, ele vai oxidar, ele vai aumentar o seu número. Então, já respondo aqui no primeiro, Na. Sempre quem oxida é um átomo, quem reduz é um átomo. O agente oxidante é uma molécula e o agente redutor é uma molécula, tá bom? É assim que você vai descobrir. Potássio mais 1, não aconteceu nada, se manteve. Nitrogênio de mais 5, ele foi para 0, então ele diminuiu. Então ele reduziu. Quem oxida perdeu elétrons, quem reduz ganhou elétrons. Isso acontece porque o elétron ele é negativo. Agora que eu descobri quem oxidou e quem reduziu, vou ver quem é o agente redutor e oxidante. Então, o agente oxidante ele sempre vai estar em quem reduziu. Quem reduziu foi o meu nitrogênio. Então, eu vou copiar toda a molécula que tem o nitrogênio. Eles estão sempre nos reagentes, nunca vai estar no produto. O agente redutor, ele está em quem oxidou. Quem oxidou foi o Na, então eu copio aqui novamente o Na, porque essa é a molécula dele. Daí vamos ver aqui os deltas. O delta de oxidação, vamos aqui de novo. Quem oxidou foi o Na, quem reduziu foi o N, o nitrogênio. Vamos lá, delta de oxidação, delta de redução. Vamos calcular os dois. Você tem que saber sempre 2 números. O primeiro número é a quantidade do átomo na reação, a maior quantidade do átomo na reação. Então, vamos ver aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Pronto, coloquei azul. Então, ó, o Na aqui apareceu uma vez. Então, você olha a quantidade que aparece. O Na aqui no produto, o sódio, apareceu 2. Então, esse é o primeiro número, 2. Daí eu pego agora quanto que ele mudou no NOx. De 0, ele foi para mais 1, então ele mudou 1. Ele perdeu 1 elétrons, então meu delta de oxidação ele deu 2. Delta de redução. Vamos aqui no N. O N aqui, da primeira molécula, nitrogênio, aparece uma vez. E aqui o meu nitrogênio apareceu
duas vezes. Então, meu primeiro número é 2. Você sempre vai pegar o maior número. Daí você observa aqui de novo. X5, ele foi para 0. Então, ele recebeu 5 elétrons. Ele mudou 5. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Eu tenho 2, eu tenho 10, tá bom? Daí, o que você tem que saber? Que o delta de oxidação, ele vai para o N, para quem reduziu. E o delta de redução, ele vai para o Na, que é para quem oxidou. Daí, você sempre vai ter duas opções para fazer isso. Vamos colocar aqui. A primeira opção, você vai jogar esse número no lado que tiver a maior quantidade do átomo, que é o número pequeno. Se ambos os lados têm a mesma quantidade, você vai para a segunda opção. A segunda opção, você joga esse número do delta no lado que tiver mais moléculas. Se os dois lados têm a mesma quantidade de moléculas, repete o número dos dois lados, tá? Daí seria a terceira opção. Então, vamos aqui analisar primeiro quem oxidou. Ó, quem oxidou, eu vou jogar no N. O N tem aqui, o N tem aqui. Então, esse 2 eu preciso jogar aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Você vai descobrir, tem que descobrir o número que vai na frente das suas 5 moléculas, tá bom? Você sempre no balanceamento, você precisa colocar o número na frente. Esse aqui eu já descobri, usando o delta. Então, eu vou aqui, ó, delta de redução, que deu 10, eu tenho que jogar no Na, em quem oxidou. Aqui ele aparece uma vez, aqui ele aparece duas vezes. Então, eu vou jogar esse 10 aqui. Então, eu sempre tento fazer a primeira opção, que é o lado que tem mais. Se não der certo, eu vou para o lado que tem mais moléculas, tá bom? Agora, você vai terminar o balanceamento fazendo o balanceamento por tentativa. Então, começando pelo N. Aqui você tem ele 4 vezes. Aqui você tem ele só uma vez. Então, que número multiplicado por 1 dá 4? É o próprio 4. Descobri esse número aqui. Com isso, eu já descubro o potássio, ó. Tenho 4 potássios aqui. Aqui eu tenho 2. Eu preciso de 4, a mesma quantidade. Então, eu coloco 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Só falta descobrir o sódio. O sódio aqui deu 20. 10 vezes 2 dá 20. Aqui eu só tenho ele uma vez, então aqui esse número só pode ser o meu 20. Então, para finalizar, você vai ver que todos esses números são múltiplos. Então, a gente vai dividir todo mundo por 2 para ter a resposta correta. Então, vai dar 10, 2, 1, 5, 1. Então, eu dividi todo mundo por 2, eu coloquei todo mundo pela sua metade. Então, esse aqui é a resposta final, que são os números do balanceamento químico. Pronto. Sempre você vai ter que fazer essas perguntas numa questão de vestibular, saber responder, analisar isso. O balanceamento você só faz quando é necessário. Provinha da Pro. Se você está assistindo essa videoaula porque eu estou pedindo, eu vou cobrar as questões dissertativas da prova dessa forma. Então, estuda para você poder fixar esse conceito bem e não se confundir mais. Vou apagar aqui o slide, então está uma travada, copia as informações e vamos para o próximo. Limpei todos os desenhos. Vamos para o próximo slide. Então, a gente vai fazer as mesmas análises, só mudou aqui a nossa equação. Então, vamos lá. Potássio, primeiro átomo, família 1, mais 1. Oxigênio é menos 2. Onde tiver oxigênio, eu vou colocar menos 2, porque ele é o último e não tem água oxigenada. Potássio aqui eu já vi que é mais 1. Oxigênio menos 2. Hidrogênio ele é mais 1, também não muda, é seu coringa. E aqui é seu hidrogênio, que eu esqueci de colocar, mais 1.
Vamos agora descobrir os variáveis. O primeiro que eu vou ver aqui, ó. 2 vezes 4 tem 8 cargas negativas. Eu preciso de 8 positivas para zerar. Se eu tenho uma aqui, eu preciso de mais 7. Então, esse NOx é mais 7. A soma dos NOx está zero, tá? Aqui eu tenho duas incógnitas, vou pular por enquanto. Vou descobrir esse S. 8 cargas negativas, eu preciso de 8 cargas positivas. Se eu fizer 1 vezes 2, eu vou ver que eu já tenho 2 cargas positivas. Então, eu vou precisar de mais 6. Aonde tiver SO4, eu vou colocar mais 6 no enxofre, tá? Então, aqui eu coloco mais 6, porque é a mesma parte da molécula, então o NOx dele não muda, tá? Mais 6, mais 6. Mais 6 menos 2 que eu pulei. Agora, só descobrir o que está faltando. 2 vezes 2 tá 8 cargas negativas. Eu tenho 6 aqui, eu preciso de mais 2 cargas para poder ter 8 positivas e assim poder zerar. Vamos aqui, ó. 8 cargas negativas, preciso de 8 positivas. Então, aqui eu preciso de mais 2, porque 2 com 6 está mais 8. Só falta descobrir aqui, ó. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 2, eu vou ter 24 cargas negativas, tá? Então, eu vou precisar ter 24 cargas positivas para zerar. Então, eu faço 3 vezes 6, tá 18. Eu tenho 18 cargas, então eu preciso de mais 6 cargas para zerar. Então, eu uso aqui. 6 dividido por 2 vai dar mais 3. Vou apagar os meus rascunhos. Só vou deixar o NOx, tá? Esse rascunho aqui eu apago para não me confundir nos números. Que foi os rascunhos que eu fiz para poder descobrir todos os NOx. Pronto. Agora, vamos analisar o que aconteceu. Então, ó, potássio T mais 1 continuou mais 1, não aconteceu nada. Manganês T mais 7, ele foi para mais 2. Ele diminuiu, então ele reduziu. Ele ganhou elétron. Já respondo aqui. Oxigênio não mudou. Ferro. T mais 2, ele foi para mais 3. Então, ele aumentou. Se ele aumentou o NOx dele, ele oxidou. Quer dizer que ele perdeu elétrons. Vamos agora. Agente oxidante, ele está em quem oxidou. Então, ele vai estar no ferro. Só que não é apenas o ferro, é a molécula do ferro no reagente. Então, esse é o meu... Calma, volta aí. Rebobina. Agente oxidante, ele está em quem reduziu, o redutor está em quem oxidou. Então, quem reduziu foi o manganês. Então, eu vou copiar toda a molécula do manganês no reagente. Então, vai dar KMnO4. Sempre o agente é molécula. Agente redutor, ele está em quem oxidou. Quem oxidou foi o ferro, então eu copio toda a molécula do ferro no reagente. Então, vai dar aqui o meu sulfato de ferro. Vamos para os deltas. Quem oxidou foi o ferro, quem reduziu foi o manganês. Então, vamos lá. O delta de oxidação. O primeiro número que você tem que pegar é a quantidade. Vamos mudar aqui. Então, aqui o ferro aparece uma vez, não é o NOx aqui, tá? O primeiro número não é o NOx. E aqui ele aparece 2 vezes. Então, esse é meu número, 2 vezes a variação de elétrons. De 2, ele foi para 3, então ele mudou 1. Então, o meu primeiro delta é 2. Delta de redução. Vão no manganês. Aqui ele aparece uma vez, aqui ele também aparece uma vez. Então, o primeiro número é 1. Agora, vamos ver o tanto que ele mudou. X7, ele foi para 2. Então, ele recebeu 5. Ele mudou 5. Então, 1 vezes 2 vai dar 5. Agora, você tem que descobrir a posição correta deles. Delta de oxidação, ele vai para quem reduziu. E delta de redução, ele vai para quem oxidou, tá? Vamos começar aqui para quem oxidou. O número 2, eu vou jogar no manganês.
Olha o manganês. Aqui tem 2. Aqui tem... Quer dizer, aqui tem uma vez. Aqui ele tem uma vez. Não tá para você usar a primeira opção. Então, você vai para a segunda opção, que é o lado que tem mais. O lado que tem mais é esse aqui. Então, eu vou jogar aqui, ó, o número 2 aqui. Lembrando que eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Então, eu tenho que descobrir 7 números de balanceamento. Pessoal, tá na saída aqui. Deixa eu ativar o mudo só para fechar a porta. Acho que melhorou, tá? Vamos aqui, vai demorar se eu fechar a porta. Então, você tem que descobrir 7 números. Eu já descobri esse. Pelos deltas. Vamos lá. Delta de redução, ele vai para o meu ferro. Então, vamos olhar a primeira opção. Aqui aparece uma vez, aqui ele aparece 2 vezes. Então, eu jogo dele desse lado. Falta descobrir mais 5 números. Agora, você vai fazer balanceamento por tentativa para você poder descobrir. Então, vamos lá. 2 manganês. Aqui você só tem 1, então você precisa de 2. Potássio aqui tem 2, aqui tem 2. Então, aqui eu vou ter que ter uma molécula só para não alterar. Vamos lá. Vamos... Opa. Acabei mexendo sem querer. O número 5, eu coloquei ele aqui, tá? 5 vezes 2, que foi para o ferro a maior quantidade. Eu vou ter 10. Aqui eu só tenho um ferro. Então, que número vezes 1 dá 10? É o próprio 10. Só falta agora você descobrir 2. Então, hidrogênio e oxigênio são o último, você vai ter que olhar o enxofre. Vou mudar a cor aqui para a gente ver o enxofre. O enxofre, ele aparece aqui, aqui e aqui. Vamos calcular de cada um deles. Do primeiro, você tem um enxofre. Da segunda molécula, você vai ter 2 vezes 1, vai ter 2 enxofres. Da terceira molécula, você vai ter 5 vezes 1 vezes 3. 5 vezes 1 dá 5, vezes 3 vai dar 15. Então, o total de enxofre que você tem é 18. Então, você precisa ter 18 enxofres no reagente. Aqui, você já tem 10. Então, você precisa de mais 8. Então, aqui só pode ser 8. Agora, você vai para o hidrogênio. 8 vezes 2 dá 16. Você precisa de 16 aqui. Então, o número vezes 2 está 8, 16, só pode ser 8. Oxigênio, você pode depois consultar, mas ele balanceou por tabela. Esse aqui você teve que olhar com mais calma, mas você viu que também é possível. Não tem como simplificar essa reação. Depois você dá um pause para anotar e vai voltando se você precisar quantas vezes for necessário, tá bom? Com isso, nós terminamos os nossos exercícios de reação de oxidação. A prova vai cobrar dessa forma na provinha dissertativa de vocês, então estuda até fixar. Se você tiver com dúvida no NOX, reveja a aula de NOX, tá bom? Tá tudo no canal. Então, ó, até mais. Nos vemos nas próximas videoaulas.